Evitando a bajulação. Mesmo quando é permissível falar negativamente em função de um propósito construtivo, deve-se evitar a lisonja insincera. É proibido ser crítico em relação a alguém quando esse alguém não está presente, e demonstrar aprovação por seu comportamento em sua presença. Se a preocupação é não ferir os sentimentos da pessoa, então a solução é exprimir respeito e preocupação por ele como pessoa, mas clara desaprovação por seu comportamento. Se alguém tiver certeza de que a reprovação será ignorada e está, portanto, preparado para tornar público o comportamento da pessoa como uma tentativa de induzi-la a mudar seus modos, precisa primeiro aproximar-se do pecador, para que não seja suspeito de insinceridade. No caso acima, em que está claro que a pessoa não será perturbada pela repreensão, pode-se afastar a necessidade de primeiro lhe falar, dissipando quaisquer possíveis suspeitas relativas à própria sinceridade da pessoa. Por exemplo, se alguém fala contra o perpetrador em público, na presença de 3 pessoas, em vez de falar individualmente e em particular com membros da comunidade, torna-se claro para todos que quem fala não pode estar tentando obter a simpatia do perpetrador, mas ministrando a aceitação de seu comportamento. Da mesma forma, no caso quem fale seja conhecido por seu zelo e sua sinceridade, e não seria suspeito de bajulação, ele pode recorrer à discussão em particular. Também, caso esteja claro para todos que o perpetrador é uma pessoa de personalidade difícil e que criticar publicamente seu comportamento pode ser perigoso, então deve-se falar em particular contra ele, sem receio de respeito pessoal. Uma perspectiva correta. Todo aquele que se esforçar sinceramente para imitar a Aharon HaKohen, que amava a paz e a perseguia, deverá evitar falar Lashon Hará e aceitar como verdade o Lashon Hará que lhe seja contado pelos outros. Aceitar fofocas como se fossem verdade é ser levado pelo caminho do Sinat Rinan, ódio sem fundamento, das brigas e das disputas. Quando alguém diz que fulano falou ou agiu negativamente contra ele e aceita este relato como um fato, inevitavelmente ele vai brigar com fulano. No final, os dois se tornam grandes inimigos, até o ponto em que um procurará obter a ruína do outro, alegrando-se pela sua infelicidade. Ora, o ouvinte reagiria da forma ditada pela Torá se tudo isso não acontecesse, pois, ao ouvir o relato, ele pensaria consigo mesmo que talvez a informação seja totalmente falsa ou pelo menos poluída com falsidade, alterando totalmente a verdadeira natureza do que aconteceu. Ou talvez quem fala tenha omitido alguns detalhes chaves que, se tivessem sido mencionados, teria dado ao assunto um tom completamente diferente. Como todos nós sabemos, uma mudança no tom da voz pode alterar o retrato feito por uma palavra drasticamente. Se quem ouve seguisse o caminho da Torá, procuraria uma fonte de mérito para o suposto perpetrador. Talvez o que ele tenha feito tenha sido cometido sem a intenção de prejudicar. Todas as possibilidades acima impediriam os maus sentimentos e assegurariam que não haja disputa entre as duas partes.